todos, sejam muito bem-vindos a mais um Juicela Cast. Eu me chamo Gabriela Pestano, trabalho na gestão do escritório de Juicela e hoje estou aqui para conduzir mais um episódio da nossa série Conexão Técnica. Nos nossos episódios até aqui, tratamos muito da questão da reforma tributária. Não tinha como ser diferente, né? É esse momento de revolução que as empresas estão enfrentando. Mas, recentemente, a gente tem ouvido falar muito do CPC 51 e IFRS 18, que também é algo que veio para gerar grandes mudanças, né, nas empresas. É um assunto muito quente, né? Então, a gente achou necessário dar essa virada e falar um pouquinho sobre o assunto. E para isso a gente tem aqui a nossa convidada Paola Hope, que trabalha no escritório de Juicela, ela é consultora, está no seu segundo episódio aqui com a gente. E os nossos dois convidados especiais, Rafael Rosito, Renato Fadanelli, que são sócios da Verus, né, uma consultoria. E para começar, eu queria conhecer um pouquinho melhor vocês, que vocês falassem um pouquinho da história, né, o que vocês fizeram até chegar à fundação da Verus. Então, Gabi, primeiramente, muito obrigado, né, por nos receber aqui. Juicela é um escritório que a gente tem uma admiração muito grande, né, pelos profissionais e uma amizade muito grande também com muitos, com os sócios e com muitos dos profissionais que lá trabalham. Então, primeiramente, agradecer esse momento aqui para falar de um tema tão importante. E comentando um pouquinho do nosso background de Verus, né? Então, eu sou formado em contabilidade, ciências contábeis, com certificação em FRS pelo ACCA. E a minha formação profissional ela se deu basicamente em auditoria, né? Então, eu, por 20 anos, trabalhei numa das Big Four. E, recentemente, já fora da Big Four, eu consegui botar em prática junto com os meus sócios, né? O Jones, o Pedro e o Renato, que está aqui me acompanhando hoje, a construção da Verus, né? Que é uma consultoria focada no contábil, em finanças corporativas e gestão de riscos e controles internos, né? Eu tinha muito na cabeça essa questão que, principalmente da pandemia para cá, né, as equipes nas empresas que a gente ia, elas estavam cada vez mais enxutas, né, e cada vez mais temas surgindo para essas equipes trabalharem, né? A gente já sabe, a gente falou de reforma tributária, né? Tu já tocou nesse assunto. Esse era né, dos temas que as equipes dos clientes estão tendo que se aprofundar, mas a gente tem toda aquela carga de obrigações acessórias fiscais e, mesmo assim, além disso, toda a carga de obrigações contábeis. Com as equipes diminutas, a gente identificava que as empresas necessitavam desse apoio, né? Então, a Verus ela nasce para dar esse apoio para os clientes, né? Seja na parte contábil, né? Estruturação, implementação de novas normas, como é o caso dessa que a gente vai falar aqui, né? Pareceres contábeis, opiniões contábeis, a parte de finanças corporativas, né? O Renato traz muito dessa experiência, ele vai falar um pouquinho da experiência dele, e a questão da gestão de riscos, né? Então, assim que nasce a Verus com esse objetivo. Não, legal. Então, boa tarde, Gabi, boa tarde, Paola. Eu faço as palavras do Rafael as minhas, né? Mas queria agradecer aqui pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E, bom, qual que é o meu background? Eu também venho de multinacional de auditoria, né? Trabalhei por 11 anos em Big Four. Depois disso, fiz uma transição para o outro lado da mesa. Eu fiquei mais ou menos 6 anos em uma empresa de agronegócio, construindo uma área de controladoria e depois uma entidade de saúde grande aqui de Porto Alegre, atuando como gerente de controladoria e contabilidade, né? E, bom, depois disso, agora voltei para o outro lado da mesa na parte da consultoria, né? Trazendo essa bagagem aí da parte de FP&A, de valuation, de toda essa parte voltada mais para finanças corporativas. Eu também sou formado em contabilidade, eu sou de Caxias do Sul, mas sou em Porto Alegre há já nem sei mais quanto tempo, uns 10, 15 anos. Tenho um MBA aí em agronegócio na USP e também essa certificação no ACCA. E aí, quando eu saí da minha última posição assim, executiva em
em uma empresa do outro lado da mesa, né? A gente se reuniu aí para construir a Verus, que eu acho que o Rafael já trouxe aí bem os objetivos, né? E o que a Verus se propõe. E agora a gente tem essa questão aí do FRS 18, que a gente vai falar um pouco hoje, que é um dos temas quentes, né? Um dos temas é a reforma tributária, bem falou ali na introdução, e o outro é o próprio FRS 18, ou CPC 51, que já está acontecendo, né? Já começou. Perfeito. Eu agradeço também por vocês terem topado o convite. E vamos para esse assunto, né? Ele é um pouco denso, então antes da gente entrar nos aspectos mais técnicos, queria que vocês falassem um pouquinho o que é esse novo padrão, por que ele surgiu, contasse um pouco da história, né, do FR 18 e FRS 18 e a integralização aqui no Brasil através do CPC 51. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer. Muito obrigada, Gabi, pelo convite. Assim, entrando então no IFRS 18, que para nós aqui é o CPC 51, ele surgiu diante de uma vontade ou uma necessidade dos usuários, principalmente os investidores, de enxergar as demonstrações contábeis com uma certa padronização maior, né? Por mais que a gente já tivesse, o CPC ele traz uma nova estrutura do DRE, né? Por mais que a gente já tivesse uma estrutura ela não era uma estrutura padronizada, universal. Então, os usuários das demonstrações contábeis, eles viam uma certa dificuldade até de comparabilidade de informações, enfim. Então, se trouxe, assim, para mais de uma década, quase 2 décadas, a discussão de como é que a gente poderia demonstrar isso de maneira clara, independente da onde a empresa está localizada, para que os usuários conseguissem ver, né, o que de fato eles precisariam ver nas demonstrações contábeis, né? Então, o CPC ele trouxe, claro que ele traz umas outras mudanças em outras demonstrações contábeis, mas o cerne, né, do CPC 51 é trazer uma estruturação melhor para o DRE, né, para a demonstração do resultado de exercício. Então, eu acho que o objetivo e o motivo desse novo CPC é justamente essa promessa de uma melhor comparabilidade. E aí, complementando, né, Paula, o IASB lá fora, ele percebeu que o IAS 1, né, que é o nosso respectivo aqui, o CPC 26, né, então, ele percebeu que o IAS 1 ele dava algumas liberalidades, né, para as empresas classificarem despesas e receitas em algumas linhas, né, ou grupos da DRE. E essa percepção ela nasceu, né, de um estudo que foi feito com 100 empresas. Dessas 100 empresas, se notou que 61 apresentavam aquele nosso grupo clássico aqui, né, de lucro operacional ou algum lucro parecido conceitualmente com esse. E dentro dessas 61 empresas que apresentavam esse grupo de lucro operacional, esse grupo estava constituído de 9 formas conceituais diferentes, né? Então, o investidor olhava, às vezes, empresas similares, que a composição dos grupos estava diferente. Então, perdia a comparabilidade, né? Como você mesmo falou, né, Paula? Então, com certeza, né, o cerne ele está em trazer uma certa padronização, né? E estabelecer categorias dentro da DRE, né? E subtotais padrão dentro da DRE, né? Eu sou um pouco cuidadoso para falar em padronização, né? Porque, de fato, o objetivo é a padronização, mas a gente vai ver que tem algumas questões, né, de análise da norma, principalmente no que tange ao modelo de negócio de cada empresa, que vão instigar classificações diferentes e talvez em empresas do mesmo segmento. Vai depender muito do modelo de negócio de cada empresa. Tem só um ponto importante, acho que a gente tem que comentar aqui, que às vezes discutindo com os nossos clientes, nossos amigos, nossos contatos e até nas implantações que a gente já fez ou está fazendo de FRS 18 na Verus, essa mudança de norma ela não muda nada do que
diz respeito à mensuração de número. Então, valor justo continua sendo valor justo, custo amortizado continua sendo custo amortizado, a forma como se faz a conta é a mesma, mas muda as classificações justamente buscando essa padronização que a Paola e o Rafael bem comentaram, né? Então, tem bastante, e parece simples, né? Não é o fim do mundo, mas tem alguns cuidados que tem que se tomar aí quando for fazer algumas escolhas e alguns ajustes para a próxima leva aí de publicações e reapresentações também, né? Perfeito. Eu que sou advogada, CPC para nós é Código de Processo Civil, né? Então aqui eu estou numa mesa muito bom para eu aprender um pouco sobre o CPC 51 nessa esfera, né, das demonstrações contábeis. E pelo que eu compreendi, não muda o resultado, muda a forma de apresentação. É isso? Perfeito. O lucro ou o prejuízo, né, bom, sempre melhor quando é lucro, né? Mas o resultado final ele vai continuar sendo o mesmo. A gente costuma brincar assim que é uma mudança na geografia de como se apresenta, tá? Mas no final das contas vai ter bastante impacto, principalmente como uma pessoa que está olhando essa demonstração financeira, o usuário, né, da demonstração financeira vai avaliar a performance e vai comparar essa performance com empresas do mesmo segmento, ou até às vezes, que é interessante fazer esse exercício, ver como que a tua empresa está se comportando em determinados grupos de despesas ou de custos com empresas que não têm nada a ver, né, com a tua operação. Mas isso é importante. Lá, na última linha, permanece a mesma coisa. Perfeito. E tem a questão, acho que, das categorias também, né? Eu acho que isso é o que é o cerne um pouco do CPC. Fale um pouquinho sobre isso pra gente. Como eu tinha falado, né? Então, o IFRS 18, na tradução aqui, o CPC 51, ele estabeleceu essas categorias dentro da DRE, né? Então, o que significa isso? Significa que cada receita ou despesa ela vai ter que estar classificada dentro de uma dessas 5 categorias, que são a categoria operacional, a categoria de investimento, categoria de financiamento, tributo sobre lucro, que a gente já conhece, e a de operações descontinuadas, né? E aí é que está a questão, né? Agora não é opcional. Agora a norma estabeleceu, inclusive, uma sequência de apresentação na demonstração do resultado. Lembra um pouquinho as categorias, né? A nomenclatura das categorias lembra as categorias que a gente tem na DFC, né? Claro que a DFC com um viés de fluxo de caixa, né? Entrada e saída de recursos, né? Assim, complementando, né, Rosito, o IFRS 18, o CPC 51, enfim, ele traz em diversos momentos do texto mesmo, como sendo um resumo estruturado útil. Então, eu acho que isso resume muito bem, assim, o propósito do CPC 51, né, em categorizar as receitas, os gastos no resultado, enfim, para que esse resumo estruturado útil, ele seja padronizado. Né? Então, assim, eu acho que a gente pode estressar um pouquinho cada uma das categorias, né? Começando pela operacional, que é o primeiro subtotal do DRE, desse novo DRE, né? Que acaba sendo como se fosse um balde residual, assim, das contas contábeis, né? O CPC, ele traz essas 5 classificações, mas tudo que não está enquadrada nas outras 4 classificações entraria no operacional. E aqui não é algo assim tão intuitivo assim, né? Não é só sobre a operação principal da empresa. Pode ser operações que sejam sazonais, que não sejam recorrentes, enfim. Então, tudo que não está enquadrado nas demais categorias acaba por entrar nessa classificação, nessa categoria operacional. E aqui já entra a questão, né, um pouquinho, tu já mencionaste, né, Paula, a questão dos subtotais, né? Então, além das 5 categorias, o CPC 51 ele traz aqueles 3 subtotais obrigatórios também. Então, lucro ou prejuízo operacional, né, que ele vai nascer dessa categoria operacional que você comentou agora. Depois, um outro subtotal, né, que é o lucro ou prejuízo antes do financiamento e dos tributos. E aí a última linha, como o Renato tinha comentado, a última linha é o lucro líquido do exercício, né? Ou prejuízo. Mas entra aquele ponto de, além das 3 categorias,
a gente tem, além das 5 categorias, desculpe, a gente tem esses 3 subtotais obrigatórios. Um ponto importante, assim, por exemplo, hoje, muitas empresas elas divulgam a participação, o resultado da equivalência patrimonial, ele acaba entrando dentro do lucro operacional, ou do EBIT, né? A norma que ela vai criar, já criou, né? Já vai começar, já está valendo a partir de 1º de janeiro de 27. A gente vai falar disso lá na frente, um pouco das datas. Mas ela já tem uma determinação, um endereço para os investimentos que não é dentro do resultado operacional. Quer ver um outro exemplo que é interessante, que a gente usa muito com os clientes, assim, ou nas conversas, é o próprio resultado financeiro, né? Hoje a gente tem, por exemplo, uma receita de juros, ela está majoritariamente, via de regra, né, classificada lá no resultado financeiro. Hoje, óbvio que não dá para dizer que é 100% dos casos, porque em IFRS ou CPC nunca é, né? E o que mais a gente fala ou escuta depende, mas a gente pode já afirmar que pode ter situações em que a receita da aplicação financeira, dependendo do objetivo, dependendo do tipo de negócio, dependendo da determinação do negócio principal, ela vai ter um pedaço alocado no operacional e um pedaço alocado no resultado financeiro lá nas atividades de investimentos. Então, já dá para ver, assim, falando das categorias, que hoje elas estão numa caixinha de resultado financeiro, por exemplo, e ela a operação vai acabar distribuindo esses números para toda a DRE. Isso, você falou, né, Renato, um tema muito importante, né, que o IFRS traz, que para mim é estrategicamente a questão mais importante que a gente tem aqui dentro dessa nova norma, que é as empresas definirem as suas principais atividades de negócio, né? Se eu sou um financiador dos meus clientes ou se eu sou um investidor em ativos como atividade principal de negócio, né? Então, como o Renato falou, então, se investir em ativos é uma atividade principal de negócio meu, de repente, alguns dos juros que eu tenha relacionados a essa operação, ele não vai ser... não vai estar no grupo de investimentos, ele vai estar no grupo de operacional, né? Então, para mim, estrategicamente, esse é a grande avaliação que se deve fazer para a adoção dessa norma, né? Embora, como o Renato comentou, né, tem basicamente uma mudança de geografia na DRE, mas tem algumas questões estratégicas, e principalmente essa, definir a atividade de negócio principal da companhia, que pode alterar, né, a classificação de resultados que hoje, né, no modelo atual, eles estão classificados no financeiro. E um complemento bem rápido em relação a esse assunto, no final do dia não é só um depara, né? A gente vê muito material rolando assim em internet, que se pega um DRE como ele é hoje e as pessoas fazem umas flechinhas para o DRE novo. Tem toda uma análise que ela antecede a própria publicação e a reapresentação, que é esse ponto que o Rosito bem comentou, que cara, tem que definir qual que é a principal atividade de negócio. Então, não é só um depara, né? Ele vai surgir da mesma base, mas tem todo um penso que tem que ser colocado ali em cima dele, um penso e um esforço tem que ser colocado nesse assunto para não dar problema daqui para frente, né? Tanto para a própria empresa como divulga, quanto para o investidor, para o sócio, para o dono, ou para o mercado em geral que olha, né, para o balanço publicado, né? E vocês falaram que são 5 categorias, né? E as demais categorias, assim, o que vale ressaltar de cada uma, né? O tributo sobre o lucro, ele continua sendo a mesma coisa. Ele vai receber ali a despesa ou a receita, né, de imposto de renda e contribuição social. E a questão da operação descontinuada, que é lá o IFRS 5, também não mudou muita coisa. O que muda, né, nessa operação descontinuada é que agora ela tem
um endereço certo, uma ordem certa no DRE. Antes a gente via muito assim... e importante, também não muda a forma de mensuração. Então, aquela fala inicial que a forma de mensurar uma operação descontinuada é a mesma. Mas agora ela tem ali um lugar certinho para ficar no DRE. E antes, o que a gente via? Depois o Rafael pode comentar um pouco sobre isso também. Cada empresa meio que escolhia onde incluía a operação descontinuada. Então, às vezes estava antes do resultado operacional, depois, lá no final. Então, agora não. É ali antes, né, tem uma caixinha ali especial para ela a partir de agora, né? Eu acho que a gente falou da operacional, a gente falou um pouco da de investimento, o Renato falou de operações descontinuadas e tributos sobre lucro, e aí faltou só comentar um pouquinho sobre a de financiamento, né? É verdade. A de financiamento, ela acaba sendo um pouco mais intuitiva, né? É aquela categoria que ela tem que capturar os efeitos de capital de terceiros, né? Desde que, eu vou sempre ressaltar isso, desde que a Paola já me olhou ali, né? Desde que não esteja relacionado a atividades principais de negócio. Então, é financeiro, é de financiamento, desde que não seja uma operação atrelada a uma daquelas atividades principais de negócio que eu tinha comentado anteriormente, que é uma das decisões chave, né, aqui dentro do IFRS 18. Né? Eu concordo perfeitamente, assim, eu acho que tanto a categoria de financiamento quanto a de investimento, ela traz uma certa clareza pelo nome, mas também uma certa complexidade de análise, porque, como o Rosito falou, como o Renato falou, enfim, tudo depende de quem, para quem que a gente, né, qual é o ramo da empresa, quais as informações que a gente precisa analisar. Então, é caso a caso, não tem um padrão, não tem uma receita de bolo, mas temos requisitos, temos algumas estruturas que a gente precisa seguir para fazer a melhor análise, né? E daí voltamos lá para o que o CPC tanto traz, para trazer um resumo estruturado útil, né? Então, isso, assim, a gente vai falar daqui a pouco de agregação e desagregação, mas essas duas categorias, elas nos forçam a fazer uma análise aprofundada sobre a natureza, a materialidade de cada um desses lançamentos contábeis dentro dessa conta. Então, o que hoje muitas vezes a gente vê ali um balaio de gato, desculpa o termo, né? Que a gente olhou a conta, a gente não entendeu o que a conta quer dizer pelo nome e a gente precisa analisar a razão dessa conta para entender, isso quer dizer isso quer dizer aquilo. Então, assim, o CPC, ele tende a diminuir um pouco esse balaio de gato, né? E o financiamento e o investimento, eu acho que, pelo que eu noto, assim, e vocês podem falar muito mais do que eu sobre isso, mas pelo que eu noto, vai ser um dos grandes pontos de apoio que as empresas vão precisar ter para que elas consigam categorizar de maneira correta ou mais próximo da verdade, né, a saúde da empresa, enfim. Eu estou convencido, Paola, que a gente em breve vai estar vendo e analisando resultados, demonstrações do resultado de empresas do mesmo segmento, mas com modelos de negócio que são distintos, né? Com definições de atividades principais de negócio distintas entre si, onde a gente vai identificar diferenças, né, entre a classificação nessas categorias que a gente comentou, né? Então, isso é o que eu espero, né? Que a demonstração do resultado ela seja um reflexo da atividade principal de negócio da empresa, né? Cada empresa individualmente. Perfeito. E assim, para eu que sou leiga e pensando, né, quem trabalha no departamento de contabilidade, setor de contabilidade, que está nos escutando e quer, o que eu devo me preocupar, né? Eu só tenho que pensar nessa geografia das contas ou vai ter uma mudança na minha rotina ali, né, contábil diária? O que vai mudar para mim no dia a dia com, né, o CPC 51? Vai ter algumas mudanças, sim, né? Mas eu acho que a primeira parte, assim, a etapa zero,
é fazer um diagnóstico e uma análise bem feita. Porque, vamos lá, o fechamento vai continuar sendo o fechamento até o X dia útil, né? Mas se a gente para pensar, hoje as empresas estão com uma estrutura de balancete, de plano de contas X, vai passar a ter Y. A gente estava até conversando sobre isso outro dia, como tá se tocando pouco nesse assunto, que é o próprio envolvimento das outras áreas. Te dar um exemplo, área da controladoria, né? Pô, fiquei um tempo trabalhando com isso e uma das atividades é preparar o orçamento. As empresas estão fazendo o orçamento como sempre fizeram. O ano que vem acabou. Então, acaba tendo algum impacto, assim, porque até a própria questão da agregação e desagregação das contas, ela vai mudar, né? Quando a gente fala de agregação, de forma resumida, e depois vocês podem complementar, né, esse tópico, é juntar, né? De forma bem simples, é juntar tudo que é parecido e separar aquilo que não tem nada a ver. Né? Então, acaba mudando um pouco a rotina, né? Vai envolver, eventualmente, a interação, né? A conexão com outras áreas, né? A área da TI vai ter que estar muito próxima, o próprio financeiro ali, a parte de tesouraria também, porque quando a gente para pensar assim num fluxo de uma empresa, ela normalmente é segregada, a parte da tesouraria, o financeiro, né? A grande caixa do financeiro vai cuidar das aplicações e dos financiamentos, então é dali que vai ter que surgir a alocação correta para orientar a contabilidade de onde, em qual caixinha que isso tem que ser acomodado, né? Então, de forma assim, resumida, muda a rotina? Não. Vai fazer o fechamento, vai ver se está zerando, vai fazer a conciliação, enfim, mas para chegar nisso tem um esforço, eu acho que ele é conjunto, tá? Se a gente for considerar, né, Renato, como a gente tinha comentado aqui, vamos pegar a categoria de financiamento aqui, o nosso resultado financeiro hoje, né? A gente acabou de falar aqui antes que dependendo da definição da atividade principal, eu posso ter resultado financeiro que vai para o operacional, né? Eu posso ter uma parte do resultado financeiro que permanece no financiamento. Então, se a gente pegar isso, aqui a gente já tem uma questão de como expurgar, né, o resultado financeiro hoje que a gente tem para determinadas categorias ou diferentes categorias na nova DRE. Então, a gente pode estar falando de uma empresa que tem na sua contabilidade as contas bem definidas, né? Por exemplo, eu tenho variação cambial é um bom exemplo, né? Eu tenho variação cambial de fornecedores. Essa aí vai ser operacional. Né? Mas eu tenho variação cambial sobre um empréstimo que é financeiro e vai permanecer no financiamento. Né? Eu vou ter diferentes classificações para a mesma despesa, né? No IFRS 18. Então, daqui a um pouco eu não tenho aberto isso na minha contabilidade. Como é que eu vou buscar esse saldo lá? Então, e claro, muda de empresa para empresa. Tem empresas que têm um plano de contas mais aberto, tem outras que não. Né? Então, vai ter uma análise interna que precisa ser feita. Sabe que eu vendo vocês falar sobre isso e pensando nos nossos episódios, essa questão das equipes, né? Da gente cada vez mais sair da nossa caixa, não ficar só no setor, entender o negócio, como se torna imprescindível, assim. Eu vejo que não dá mais para eu só entender de uma coisa, eu tenho que entender do negócio, porque tanto para a reforma, que é o que a gente fala em todos os episódios, então me parece até que eu tô repetitiva, porque em todos os episódios a gente acaba falando disso, assim, como o pessoal tem que ser, né, facilitador, tem que entender o negócio para conseguir ali na sua atividade otimizar, e eu acho que aqui não é diferente pelo que vocês estão falando, né. Mas falando um pouquinho, acho que vocês iniciaram a questão da agregação, desagregação. Eu não sei nada disso. Queria que você explicasse um pouquinho e trouxesse o que a norma trouxe, né, estabeleceu em relação a isso. Assim, Gabi, eu acho que quando a gente fala de agregação e desagregação, aí sim a gente está falando de um maior pilar conceitual, dá para se dizer assim, do CPC. Porque as categorias, não sei se vocês concordam comigo, mas as categorias acabam sendo a ponta do iceberg. Porque
depois de toda a análise, categorizar as minhas contas de resultado vai ser a consequência, né? Elas estarão óbvias. Só que antes disso, eu vou ter que, por vezes, explodir as minhas contas para entender. Aí sim, o CPC, inclusive, traz a questão da materialidade. Daí é uma materialidade diferente do que é uma materialidade para o auditor, que é diretamente ligada com valor. Não quer dizer que seja uma conta com valor alto ou baixo, mas a materialidade no sentido de essencialidade, de relevância para a operação. Então, tem que ter uma análise muito minuciosa, enfim, que a gente já falou aqui por cima, e que, por vezes, a gente vai ter que explodir para conseguir direcionar dentro da nossa estrutura, dessa nova estrutura de DRE, melhor. E, por vezes, a gente vai pegar também contas que já estão segregadas, que, por questões também de semelhanças ou, eventualmente, até de imaterialidade, a gente junta elas, né? Pega um exemplo aí dessa desagregação, para voltar de novo aqui para a variação cambial que o Instituto tinha comentado. Hoje está tudo apresentado junto, mas elas vão ter naturezas diferentes, vai desagregar, vai cada uma ir para a sua caixinha. E aí a parte da materialidade que a Paola bem falou, ela vai dar muito norte para dizer qual é o nome que tu vai dar para aquele grupo que ela, vamos chamar assim, de subagregação, porque tu vai ter ainda, vai chamar de, sei lá, consumo de matéria-prima, de variação cambial, de, sei lá, de despesas ou gastos com folha de pagamento, enfim. Mas se a gente pensar o seguinte, a desagregação nada mais é do que separar aquilo que não é semelhante, né? Eu vejo assim, né? Hoje, a DRE ela é elaborada por função, né? Então, a gente tem lá o custo dos produtos vendidos. A gente tem lá as despesas comerciais, despesas administrativas. Então, tá por função. Aí, quando tu vai para a nota explicativa, ela está aberta por natureza, né? Então, lá na nota do custo, né? Custo dos produtos vendidos é o que a gente tem na face da DRE. Quando vai para a nota, ela aí abre, né? Matéria-prima, depreciação, folha de pagamento, etc, etc. O que a gente vai ter agora é uma mescla entre a apresentação por função e a apresentação por natureza, né? Dependendo do quê? Dependendo da relevância, materialidade, né? Como a Paola trouxe, e do que é importante mostrar pro meu leitor, né? Então, eu vejo muito dessa forma. A gente passa de uma face de DRE que é demonstrada por função hoje para uma mescla, função e natureza. Perfeito. E essa questão que vocês estão trazendo da materialidade é algo objetivo ou fica, né, a discricionariedade da empresa em definir isso? Como é que fica essa questão? Isso acaba sendo julgamento, né, Gabi? Julgamento profissional ali dos preparadores da demonstração financeira, né? Mas o que é importante, né? Tem que estar documentado, tem que estar justificado, né? A gente, nos projetos que a gente tem feito de implementação, a gente tem construído junto com os nossos clientes uma política, né, de IFRS 18, CPC 51, né? Onde vai ter todas essas definições que a gente estava falando, né? De atividades principais de negócio, mas que vai ter também a definição da materialidade, a documentação de o que é material, o que eu vou abrir na face do meu balanço. Acaba sendo julgamento, muda de empresa para empresa, tem que fazer sentido, né? E além do DRE, assim, quais outras mudanças a legislação se propõe? Tem aqui uma coisa que é importante, a gente vai falar um pouco mais disso na sequência, que é a tal das MPMs, né, que é as medidas de desempenho da administração. Tem lá alguma questãozinha da própria apresentação do goodwill, né, ou do ágio por expectativa de rentabilidade futura, que hoje lá no ativo ele está apresentado junto com os investimentos ou com o intangível, né, dependendo da lógica de controlador e consolidado, né? E na DFC também tem uma mudancinha que hoje a gente parte ali do lucro antes do imposto de renda e contribuição social e vai começar a partir do lucro operacional, né? Ou do EBIT.
Então, mas fora isso, as grandes mudanças é justamente nessa questão aí da geografia do DRE, as categorias, as 5 categorias e por aí vai. Lembrando com aquele objetivo que a gente falou no início aqui, né, do nosso podcast, que era, de fato, a necessidade dos investidores de ter uma comparabilidade justamente da performance da empresa, né, do resultado da empresa. Então, aqui a gente falou muito de DRE porque é o que, além das MPMs, com certeza, que é uma mudança relevante, mas entre as peças contábeis que a gente tem hoje, DRE é o que traz, que vai sofrer a maior mudança, sem dúvida nenhuma. Né? Perfeito. Mas acho que a gente já falou bastante de DRE e agora esse MPM que surgiu novo aí, que vocês trouxeram para a mesa. Queria que vocês explicassem um pouquinho, porque acho que é algo, indicador de desempenho é algo que é muito relevante para grande parcela das empresas, né? Então, que vocês trouxessem para quem que isso vai ser mais relevante, o que é esse conceito, o que mudou, enfim. Bom, né? Vamos lá, né? O MPM a gente acabou adotando a sigla em inglês, né? Então, o MPM é o que todo mundo está falando aí no mercado, que é o Management Performance Measure, né? Que aqui, traduzindo para o português, são as medidas de desempenho definidas pela administração, né? O que é a grande mudança, né? Essas métricas de desempenho, elas já existem hoje. E elas já são, inclusive, divulgadas por algumas empresas, principalmente as companhias abertas. Mas elas são divulgadas aonde? São divulgadas no relatório de administração, no press release, né, das empresas. E não estão dentro das demonstrações financeiras, né? Por quê? Porque elas são medidas que não têm uma base na norma contábil, né? São as medidas non-GAAP, né, que se fala. O que o IFRS 18 faz? Ele cria uma regra, né? Com a implementação do IFRS 18, se cria uma regra para essas MPMs e se permite que se traga isso para dentro do conjunto das demonstrações financeiras, né? Então, vai ser auditado, né? Visto que o conjunto de demonstrações financeiras é o objeto da auditoria. Então, antes as MPMs estavam dentro do relatório da administração, que não é um relatório auditado. Ele passa a estar passa a ser permitido estar dentro do conjunto de demonstrações financeiras e, consequentemente, ser auditado, né? Então, tem uma certa relevância essa alteração, né? Vamos falar aqui, né? A medida de desempenho mais comum que a gente vê. O EBITDA, né? EBITDA. Todo mundo... todas as empresas divulgam de alguma forma, em algum local ali, o seu EBITDA. Ela vai poder passar a divulgar dentro do conjunto de demonstrações financeiras. Isso que tu trouxe, Rosita, é fundamental, né? Que a gente ganha uma certa liberdade de demonstrar essas medidas de desempenho. Claro que muito bem fundamentadas, o próprio CPC traz que a equação para chegar nessa medida de desempenho tem que estar bem discriminada ali nas notas explicativas. Então, como tu chegou, quais linhas tu usou, enfim, tudo isso tem que estar descrito. Mas isso também traz um certo perigo, dá para dizer assim, porque a depender da análise que a administração tem para divulgar essas medidas de desempenho, ela pode estar divulgando informações muito estratégicas também, né? Pode trazer algum prejuízo também para elas divulgar em demasia, digamos assim, essas medidas. Sem dúvida nenhuma. A gente tá no mercado brasileiro onde nem todas as empresas elas são de capital aberto, ou seja, nem todas as empresas precisam divulgar, né, as suas ou publicar suas demonstrações financeiras. Então, de fato, outra questão estratégica que se deve analisar, né? Se eu quero publicar, o que eu quero publicar. E eu acho que só trazendo um ponto muito importante aqui também, né, Paula? Ela é uma métrica da administração. Então, eu posso usar o EBITDA, que todo mundo conhece mais ou menos como se monta? Eu posso. Mas eu posso ter um EBITDA ajustado, eu posso criar uma outra métrica, desde que ela parta de itens da DRE, né? Então, duas liberalidades, né,
relacionadas às MPMs. Então, eu passo a trazer elas para dentro das demonstrações financeiras e eu posso criar uma MPM que faça sentido para a minha empresa, desde que eu tenha na nota explicativa documentado como eu chego ali, como que monta e tudo mais, né? Mas eu concordo contigo, tem que ter uma cautela. Tem uma cautela. Cautela é uma boa palavra. Então, requer uma análise, requer um envolvimento, por exemplo, aqui, como a gente tinha falado, né? Envolvimento de outras áreas, envolvimento do Departamento de Relação com Investidores, fundamental aqui, né? Então, cautela. Requer mais diálogo também, acho, transparência, de certa forma, né? Eu acho que vão ter que conversar um pouco mais para poder ver o que faz sentido ou não. Com certeza, sim. Bom, indo para questões mais práticas, né? A gente falou bastante do que a norma, o que a norma é, o que ela trouxe, quais seus principais, né, impactos, mas em termos de prazo, em termos de implementação, para quem está nos escutando, devo me preocupar agora? Devo me preocupar ano que vem? Quando que entra em vigor? Como que eu implemento? O que se faz agora nesse momento? Bom, essa pergunta é muito boa e a gente estava conversando sobre isso outro dia. A gente está um pouco surpreso, assim, porque na nossa concepção, as empresas elas iam se antecipar para algumas coisas. A gente teve alguns clientes que fizeram isso, tá? A gente começou a olhar ano passado já para algumas coisas e vocês vão entender já o porquê. A norma ela entra em vigor para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2027, né? Então, diz, mas é só para 2027? Não, porque tu vai ter que apresentar o comparativo de 27 já dentro do IFRS 18 e do CPC 51. Só que isso fica um pouco pior para empresas que divulgam as trimestrais, os ITRs, né? Ou tem as revisões trimestrais. Porque o comparativo... E a empresa vai divulgar isso abril, maio de 2027 e o comparativo da demonstração do resultado, que a gente falou aqui, 99% das mudanças estão ali, né? Vai ser o 31 de março de 2026. Então, o que isso quer dizer? Que o 1º de janeiro de 2026 já tem que estar, né, dentro do novo padrão. O que a gente tem notado, assim, que os planos de contas, ao menos as experiências que a gente teve a oportunidade de ter em relação a esse assunto, ou nos projetos que a gente conduziu, ou nas conversas que a gente teve com outros profissionais, às vezes o plano de contas não está preparado. E sabe qual que vai ser o impacto? Eu não estou dizendo que é impossível, só vai ser mais difícil. Eventualmente, a empresa vai ter que entrar lá no Razão Contábil. Eu acho que tu comentou alguma coisa sobre isso antes, né, Paula? A empresa vai ter que entrar lá no Razão Contábil para expurgar aquele lançamentozinho, ou lançamentozão, vai depender do valor, para divulgar de acordo com o IFRS 18. E tem um outro ponto, assim, então, de forma geral, é para 2027, mas os comparativos já tem que estar tem que estar iguais, né? Quem for apresentar isso nas trimestrais, então, lá em abril, maio de 27, já vai ter que estar com o março de 26 igual adequado ao que a nova norma, né, requer. Só que tem um outro detalhe que é importante, que é o seguinte, tá? Empresas que vão sofrer rodízio de auditor. Então, vai ser auditado pelo auditor X em 26 e pelo Y em 27. Tem um ponto que é importante aqui, porque o auditor que for fazer vai ficar redundante, né? O auditor que for fazer a auditoria em 27, ele vai ter que olhar para o 26, que não foi ele que fez o trabalho. 26 ajustado, né? E reapresentado, né? Então, vai ter ali um conflito, e o que a gente tem sugerido aos nossos clientes, que a gente fala às vezes muito de companhia aberta, mas o Brasil não é um mercado maduro que tem milhares de companhias abertas. A nossa realidade são de empresas, sim, grandes, mas ou sociedades anônimas fechadas ou muitas empresas limitadas, né? Já iniciaram as discussões com o auditor, né? Principalmente se eles... E algumas empresas já sabem que vão trocar. Então, não dá para deixar essa discussão lá na frente, porque pode dar problema de entendimento, né? É julgamento. O IFRS, ele é julgamento, né? No final do dia, todos são. E o CPC, por consequência, também. Pode dar problema de divergências de julgamento, pode aumentar o custo, né? Porque, eventualmente, o cara vai dizer, não, mas eu preciso revisar o que já foi feito. Então, tem esse detalhe, e a gente tem visto poucas pessoas comentando isso, ao menos abertamente. Tem que ter um certo cuidado com isso.
E, Renato, assim, complementando, aí a gente não está mais falando só da contabilidade, né? Tudo bem que a gente precisa se adequar para 2027, mas e o TI, né? E o meu sistema, ele consegue fazer esse não tão simples depara, mas como se fosse um depara, e já está sendo visto isso hoje. A gente vai deixar para ver aos 45 do segundo tempo. E trazendo um gancho aqui da reforma tributária, olha a dor de cabeça que vem sendo para todas as empresas parametrizar sistema. Demora, a gente precisa de uma estrutura que às vezes grandes sistemas não têm, não conseguem suportar. E aí a gente vai deixar para o final de 2026 para ver como é que a gente vai trazer o plano de contas antigo para o novo, de acordo com o IFRS 18. É complicado, né? Complicado. Vai exigir... Bom, quem não se preparar vai ter que entrar lá no Razão e depois e fazer o famoso catamilho, porque não tem outra alternativa, né? Não, a gente tem alguns clientes, o Renato comentou, né? Alguns poucos clientes que se anteciparam bastante e a gente fez o projeto de diagnóstico, né, da nova norma ainda em novembro, outubro de 2025, porque esses clientes, acertadamente, eles queriam começar 1º de janeiro de 2026, se eu tiver que abrir uma conta, eu já quero abrir agora, porque lá na frente eu não quero ter esse problema de buscar no Razão. Então, depois, se eu vou alocar isso, né, como financiamento, como operacional, como investimento, é outra conversa. A gente tem mais um tempo para analisar as principais atividades de negócio, né? Então, tem o ano ainda para trabalhar. Mas esses clientes acertadamente partiram de 1º de janeiro de 2026 com as continhas abertas. Então, o momento em que precisar, vai lá buscar o melhor no dos sistema, mundos. vai lá, né? E já está aberto o dado, né? Então, depois é só capturar o dado. É mais fácil agregar, né? Do que mas a gente está vivendo, né, Paula? Comentou novamente da reforma tributária, né? Então, a gente está vivendo um momento em que a gente está aqui falando do IFRS 18, mas as empresas também estão sofrendo com a reforma tributária e novas normativas que surgem, se não a cada semana, às vezes de um dia para o outro surge, né? Então, tem muita demanda para o nosso setor contábil fiscal. Amém. Amém? Vocês sabem que o ano passado a gente fez um episódio, né, que a Paula estava presente e a Cris, que é a consultora lá do escritório, que coordena a nossa área, né, de consultoria tributária. E a gente estava falando justamente sobre governança, sobre compliance, e lá atrás, em meados, né, de 2025, a Cris já adiantou. Pessoal, a gente está aqui falando muito em reforma tributária, mas tem uma grande mudança, uma nova era que tem aí para chegar, que o pessoal não está se atentando. Eu diria assim, tem uma grande mudança e no Brasil o IFRS 18 ela é a maior, o CPC 51, né, é a maior mudança na contabilidade desde que a gente assumiu. Desde a adoção das normas internacionais, né, lá atrás, 2007. Sem dúvida. Maior mudança para os contadores e preparadores de demonstração financeira. Os tributaristas já estão mais habituados, né, a viver no caos. Os contadores agora eles saíram de fato da zona de conforto. Você é bem-vindo ao clube. Tá? Bem-vindo ao clube. Bom, pessoal, então, se encaminhando para o final, queria que vocês dessem, né, um recado, uma mensagem para quem está nos assistindo, seja alguém do setor contábil, né, o coordenador, o responsável, né, o líder da área, seja um CFO, seja alguém que está iniciando o estudo de contabilidade, pensou, meu Deus, será que eu estou estudando vai ainda entrar em vigor? Enfim, qual a mensagem que vocês têm para passar para quem pode estar aí nos assistindo? Eu acho que o CPC 51 ele vai trazer uma clareza assim, do que gira em torno da operação da empresa. Então, essa parte, assim, quando a gente traz da categoria operacional, vai ficar evidente, principalmente para os usuários, investidores, enfim, a concorrência, o que faz essa roda girar, né, dentro do negócio. Tá, mas o negócio está sendo financiado ou a própria operação do negócio se paga? Então, eu acho que isso vai ficar mais evidente, né? Claro, puxando o peixe para a minha brasa, né, muitas empresas, muitas vezes, se financiam de créditos tributários. Isso tende a ficar mais claro
com essa nova categorização, né? Então, parece que eu estou tendo um bom lucro, sim, mas eu estou sendo financiado por créditos tributários, eventualmente, né? Situação hipotética. Então, eu acho que isso é um ponto que vai nos ajudar. Fora, eu acho que a promessa, pelo menos a promessa, né, da maior comparabilidade, né? Eu queria deixar uma mensagem assim sobre o processo, né, para as empresas não deixar para a última hora. Eu acho que cada mês que passa, eu não quero ser alarmista nem catastrófico, porque eu não gosto muito disso, sabe? Cara, é difícil, é complexo, mas no final do dia é mais uma coisa para fazer, né? É mais uma obrigação e faz parte. Quem escolheu estar nesse ramo, nessa área, tem que saber que vai entrar uma reforma tributária, vai entrar um CPC 51, daqui a pouquinho eles vêm com uma orientação que revoga um pedaço, não sei, faz parte, né? Mas cada mês que passa, fica mais... a parede está chegando, né? E se a gente for parar para pensar que vai ter que ter os comparativos já no mesmo padrão, a gente já perdeu aqui 4 ou 5 meses de dados que eles estão sendo tratados como eles sempre foram, né? Então, isso vai representar lá na frente algumas dificuldades. Então, quanto antes a empresa começar a fazer o diagnóstico e, eventualmente, as alterações e fazer as simulações de como vai ficar o resultado, melhor vai ser, ela vai se preparar e ela vai conseguir entender, né, as diferenças aí nos números, do fato real, no dado real, né? Então, a mensagem é: não deixa para depois, por favor. Perfeito. Aí eu vou dar... O meu recado ele vai mais na questão da alta administração, né? Mais direcionado para a alta administração, para os gestores. Como eu falei, né? Tem algumas decisões que elas são estratégicas aqui. E voltando ao que a gente já tinha falado antes, né? Não é um tema puramente contábil, né? É um tema que envolve TI, né? Envolve o setor contábil, o fechamento contábil, mas mirando na questão estratégica, recado para a alta administração, né? Se envolvam nesse processo, porque é a maneira como a performance da empresa vai ser comunicada ao mercado. Então, e reforçando o que o Renato comentou, não deixem para a última hora. Perfeito, pessoal. Muito obrigada. Agradeço muito a presença de vocês por terem topado o convite. Acho que ninguém melhor que vocês para nos trazer, né, a realidade referente a essa nova regulamentação aí que vai mudar, a nova era, então, das demonstrações contábeis aqui no Brasil. Para você que está nos assistindo, esse foi mais um episódio do Juicela Cast. Agradeço a audiência, sigam nos acompanhando nas nossas redes, no Instagram, no LinkedIn, no nosso canal de YouTube, que teremos muitos outros episódios ainda este ano. Muito obrigada. Tchau, tchau.